Muito bem, estamos começando aqui o nosso segundo episódio do Conversa em Dose Dupla, esse podcast que está iniciando agora na sua segunda edição, né? E o nosso entrevistado de hoje é o Vladimir Alves, aqui no Conversa em Dose Dupla. Dito tudo isso, então, declaramos aberto aqui os trabalhos, né? E eu passo a bola aqui para o Márcio Augusto, meu colega aqui. Fala, Márcio. É isso aí. Ele é jornalista, ele é crítico de TV, meu amigo Vlad. E aí, Vlad, como é que você tá? Que prazer ter você com a gente aqui. Eu que agradeço, o prazer é meu. Você já me anunciou no último programa, me convocou. Eu convoquei você. Estou aqui e primeiramente parabenizá-los pela iniciativa, pelo programa, pelo podcast. Desejo muitos anos de sucesso e muitas conversas. É isso aí. E vamos começar falando de polêmica. Assim, você já pegou algum artista que é uma coisa na televisão e fora da televisão ele é outro? É o que mais tem, né? O que mais... O difícil é elencar para você aqui quais são esses artistas que são uma coisa na televisão e são outra coisa fora da televisão. Mas assim, eu acho que um caso que chama a atenção de uma figura que, na verdade, o público já sabe de quem se trata e do que se trata, é a Jojo Todinho. A Jojo Todinho veio da periferia, uma mulher preta, periférica, conseguiu conquistar um império graças às suas músicas com temáticas LGBTQIAPN+, e depois, com o tempo, se tornou inimiga dos LGBT. Mas fez a carreira dela em cima disso. E hoje tem dinheiro, anda de carrão, desfila, faz bariátrica, faz procedimentos, e a gente vê que, na verdade, aquela Jojo de antigamente morreu. A gente não vê mais a Jojo de antigamente. Mas a Jojo ajuda as crianças na comunidade, ela leva ovo de Páscoa. Quando você está fazendo uma divulgação, o que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. Agora, quando você faz promoção, aí é para o seu ego. Aí você não está querendo ajudar ninguém. Você está querendo se promover. E esse é o caso da Jojo Todinho. Com certeza. Agora vamos falar um pouco de você. Vamos falar um pouco do Vlad. Como você iniciou essa sua carreira de jornalista de celebridades? Sabe o que é curioso? Eu estava no colégio e aí eu lia o Notícias Populares. E tinha a coluna da Sônia Abrão. E aí eu lia todo dia, e aí eu decidi, eu falei, quer saber? Eu vou fazer um jornal na escola, a gente está se formando, com esse dinheiro a gente consegue uns trocos para ajudar na festa da formatura. E decidi fazer no mimeógrafo, pessoal, muitos aqui nem sabem o que é o mimeógrafo. Aquele cheirinho de álcool. E com a ajuda de um mimeógrafo fiz um jornal. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam se interessando pelo jornal. E aí começaram a pagar para sair fofoca dos alunos no jornal. E aí eu fui recebendo. A gente ia vendendo o jornal, a gente ia fazendo as edições, até que um dia veio uma fofoca de uma menina que teria ficado com um rapaz. Eita. Com outro aluno. Eu sei que nesse dia o diretor chegou na sala, pegou e falou assim, escuta, quem é o responsável por isso aqui? A sala inteira virou, apontou o dedo para mim, né? O pessoal recebendo, aceitando o dinheiro que eu estava colaborando, mas na hora de se lascar, quem se lascou fui eu. Sozinho. Apontaram para mim, o diretor falou, já para a diretoria. E fui para a diretoria. E aí eu falei, gente, não é que fazer fofoca rende? Deu dinheiro, fui para a diretoria, o diretor, tudo bem, puxou minha orelha,
mas deixou eu continuar com o jornal. E o jornal continuou e ajudou mais do que nunca, porque nos outros dias os alunos queriam saber mais dos alunos. E foi vendendo, foi virando um sucesso, e com o dinheiro do jornal a gente conseguiu se formar. Então foi a partir daí o meu primeiro contato com o mundo da comunicação e principalmente da fofoca. E foi aí que eu decidi trabalhar nesse ramo. Em 91 eu trabalhei na revista Visão, no jornal Shopping News DCI, e de lá para cá somente trabalhei em empresas de comunicação. Aí você falou o negócio da fofoca, né? A fofoca é uma coisa que dá audiência há muitos e muitos anos, né? Eu tô lançando meu livro aí, a História da Fofoca. Eu fui pesquisar desde lá da Grécia, começou lá na Grécia, que eles pintavam os muros com notícias sobre os imperadores, sobre a Cleópatra. Então a fofoca sempre deu audiência. Sempre esteve em pauta, sempre rende. Aliás, quem tá nos assistindo aí, quem é que não gosta de uma fofoca? Aproveita e escreve aí embaixo nos comentários, porque eu acho que não tem uma pessoa que não goste de fofoca. É verdade. Porque tem aquela pessoa, olha, eu quero te contar uma fofoca que eu não gosto. Mas qual que é? Ou então assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém. Essa é a pior. Essa é a pior. Essa é a pior. Você pediu pra alguém não contar uma fofoca, mas não contar pra ninguém, essa é a pior. Você pode saber que vai parar na boca do povo. E assim, no meio artístico você faz muita inimizade, né? Por você falar as notícias, tudo. Inimizade, você tem com alguém? Tenho, com muitas pessoas. Com muitos. Com muitas. Umas eu prefiro Não nem citar citar o nomes. nome. Mas inimizade de não poder. Olha, eu acho que ultimamente eu ando mais tranquilo. E fala mais um pouquinho de como você chegou na Sônia Abrão, tudo. Eu sei que eu acompanho a sua carreira já há muito tempo. Nós já trabalhamos juntos. Vlad é meu amigo, Verdade. pessoal. Então, fala aí. Olha, até chegar ao programa da Sônia, eu passei por algumas produções, viu? Passei por algumas emissoras, passei pela Rede Família, Pela com a C. Maria Fernanda Cândida, passei pela Rede Gospel. Na verdade, tudo começou na Rede Gospel de televisão. Eu lembro. Aí você fala, ué, mas como é que você fazia fofoca na Rede Gospel? Não foi uma questão de fofoca. Todo mundo falava, olha, não vai dar certo. Olha, não é para você. Olha, outros já tentaram e não conseguiram. Olha, se você não for da família Renascer, você não vai conseguir entrar. E ouvi coisas assim do tipo, nossa, mas você tem cara de baiano, você não vai entrar na televisão. Eu falei, graças a Deus que eu tenho cara de baiano, porque eu sou neto de baiano com orgulho. Você não tem roupa, você não entende de moda. Tive que ouvir um bocado de coisa e as pessoas falando que não iam me ajudar, que não iam... enfim. E aí, um dia, o filho da Bispa Sônia Hernandes, o Bispo Tide, desce até o primeiro andar. E ele não descia costumeiramente, e tampouco naquele tempo, porque ele estava cuidando da expansão da Rede Gospel, então ele estava muito atarefado. Mas ele desceu até o primeiro andar, foi até a sala onde eu estava e perguntou, o que é isso? Ele viu algo no ar, na tela, falou, o que é isso? Aí já vi todos aqueles que tinham falado mal, né, tinham ido contra, falaram, não, isso daí é um piloto que ele quer fazer. Ele falou, não, mas isso tá horrível. Eu quero em movimento e estreia sábado. Toca. Quem me chamou de baiano a fazer minha maquiagem, quem falou que eu era brega fazer meu figurino, e quem falou que eu não tinha chances
fazer todo o pacote gráfico do meu programa. E ali nasceu o controle remoto, um programa que eu criei, que era um programa de entretenimento, um programa de variedades do mundo gospel. E de lá eu pude fazer o Notícias 9, eu fazia crítica de cinema no Notícias 9. E de lá eu fui para a Rede Brasil. E na Rede Brasil também, para minha grata surpresa, José Paulo Vallone me ajudou a colocar de novo o controle remoto no ar. Ele comprou a briga, ele foi lá e falou: vamos colocar o programa no ar. E o programa também estreou, fez maior sucesso, ficou no ar durante anos. E a partir daí eu comecei. Aí fiz fofoca na TV Gazeta. Tá. Fiz Só te fofoca. interrompendo um minutinho, tem uma coisa do controle remoto que aconteceu entre eu e você, que acho que você nem lembra disso, né? Nossa. Você passou a madrugada inteira editando e eu fui lá e desliguei o computador e você perdeu tudo. Você lembra disso? Não, além de desligar, o computador às vezes não funcionava. Às vezes Eu fiz você perder tudo, você quis me matar esse dia. Imagina. Porque era um parto. Eu deixava o programa renderizando a madrugada inteira. Aí quando chegava no outro dia, não tinha saído nem do primeiro frame. Mas acontecia. E aí eu saí. Eu saí não. Da Gazeta? Eu passei pela Gazeta, passei pela Record. E agora hoje estou na Rede TV. Inclusive você apresenta algumas vezes, né? Sim, sempre que a Sônia precisa se ausentar, aí ela deixa. Corajosa ela. Ela deixa Imagina, o você é programa no excelente. nosso comando e a gente apresenta lá o A Tarde é Sua. Já fiz muito tempo Manhã Maior da Rede TV também, com a Regina Volpato. Sim. Fiz muito tempo João Kleber. Fiz muito tempo Super Pop. Então foram esses alguns dos programas que eu fiz, além do A Tarde é Sua. E o que você achou do caso da Cariúcha? Ou já que você citou Super Pop, eu lembrei desse caso agora. Eu acho que a emissora vive de planejamento. Você tem que ter planejamento. Então eles planejaram ter a Cariúcha no casting do canal. Ela é popular, ela fala a língua do povo. Eu acho que ela veio para somar. Ela tem essa intimidade tanto com o público quanto com... Ela tem uma linguagem que é só dela e que ela conquistou com o tempo. Com o tempo ela foi ganhando o espaço dela. Ela começou fazendo fofoca. Sim. E aí hoje a Rede TV falou: olha, você está preparada para ter um programa seu. Eu não sei para que tanta polêmica para um programa que voltou bem de audiência, né? Tá indo super bem. E a Cariúcha também tá mandando bem. Então eu acho que quando você tem planejamento, eu acho que as coisas tendem a dar certo. E eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que a Andrea D'Alevo teve um grande acerto aí ao contratar a Cariúcha a fazer um programa que é popular, a fazer um programa que fala de temas que são de interesse do povo. Então eu acho que nessa ela acertou. Eu não vejo polêmica nessa história. E por que você acha que a produção está tendo dificuldade com convidados? Eu acho que isso é tudo lenda. Porque toda semana tem convidado no programa. Eu acho que... Você sabe o que acontece? Às vezes, bastidores de televisão ou até da própria imprensa, as pessoas tendem a criar factoides. Sim. O mal do invejoso não é querer ter algo igual ao seu, é querer ter o seu. Eu não quero essa taça. Eu não quero uma taça igual a essa. Eu quero essa. E aí nisso a pessoa
eu acho que tem muita gente que tem inveja. Sim. Que tem inveja por ela estar lá, preconceito. Eu acho que tem muitas camadas nessa história aí, e isso tudo é invenção. Porque o programa já tem uma frente tinha, né? Há algum tempo, tinha uma frente aí de 6 programas. Cara, Como é que um programa que tem 6 frentes não tem convidado? isso é verdade. Então não tem como. Agora, vou falar, tipo, você já passou algum perrengue, tipo, algum artista que você falou, de repente você chegou no programa, o cara tá lá sentado? Já passou? Dar de cara com alguém. Não, o que aconteceu uma vez foi assim. Eu tava no Manhã Maior com a Regina Volpato, e aí o mistério era: tem uma famosa envolvida com filme pornô. E eu ia contar essa história. Falar, eu vou contar essa história de quem é essa famosa. Ela já esteve lá na empresa, ela já viu o contrato, já parece que tá tudo fechado. E aí, faltando 20 segundos para acabar o programa, a Regina vira para mim e pergunta: e quem é a famosa? Eu falei, caramba, eu precisava explicar o que aconteceu antes, porque senão vai ficar parecendo que a famosa vai fazer o filme, que a famosa já está envolvida numa produção pornográfica. Sim. E não era o caso. Mas eu só tinha 20 segundos, e aí eu falei Angela Bismarck. Nossa. No outro dia, o marido dela liga, pede direito de resposta. Ele acaba comigo. Vixe. Ele falou: ô, senhor Vladimir, e se o senhor estiver na praia de Copacabana, no calçadão, fazendo o programa? Eu falei: vai ser difícil, porque eu não tenho corpo. Vai ser meio complicado essa sua colocação, porque corpo eu não tenho. E aí eu expliquei, falei: gente, vamos por partes, agora nós temos tempo, então a gente pode contar. Falei: Regina, o que aconteceu foi o seguinte: ela esteve numa produtora pornô, ela conversou com os produtores, ela olhou o contrato, mas não assinou. A única coisa que aconteceu foi que ela esteve na produtora pornô. E aí ela ficou brava comigo. Ela foi atrás de mim na Record. Eu saí correndo. Olha, foi ela e o marido dela querendo correr atrás de mim por causa dessa história. Mas são coisas que acontecem. Televisão é tempo, né? A gente tem tempo. Sim. Às vezes você tem 1 segundo, às vezes você tem 2 segundos. Às vezes você... A Regina fez a pergunta não por maldade. Ela fez porque ela queria saber. Só que ela não sabia que tinha por trás da história uma outra história, que era de que ela não estava assinada com nenhuma produtora. Foi apenas. Ela foi apenas para conhecer, conversar e ver o contrato, e não fechou. Mas acontece. E processo? Você já foi processado alguma vez? Já fui processado. Não quero falar o nome da pessoa. Sim, não precisa. Porque não vou dar palco para quem não merece. E só que eu ganhei. Só que eu ganhei. Isso é bom. Então, já foi sim. E a justiça viu que a gente tinha razão. Aliás, fomos todos do programa, né? Uhum. Todos fomos processados por uma única pessoa. Só que aí essa pessoa perdeu. Eu já cheguei a ser preso com o pessoal da pegadinha do João Kleber. A gente vai fazer uma pegadinha num açougue perto de uma Eu posso pegar um delegacia. pouco de água aqui? Fica à vontade. A gente foi fazer perto de uma delegacia, né? E o Toninho Tornado tava com a roupa da Polícia Civil. Ah, meu Ia fazer pai. a operação do negão que era o japonês da Federal, ele ia ser o negão da Federal, o africano da Federal. Que situação. Só que aí eles começaram, tava com o colete da polícia, aí veio um monte de polícia, falou que eles não poderiam usar, foi todo mundo pra delegacia nesse dia. Saíram focalizando, saiu em tudo quanto é lugar. É complicado. E... Não é fácil. Não é fácil.
E como é que é lá na Sônia Abrão? Me conta um pouco como que é trabalhar com a Sônia. A Sônia, eu trabalhei com ela na Rádio Globo, Uhum. na época do Paulo Lopes. Ela é uma pessoa super legal. Como que é hoje lá? Olha, trabalhar com a Sônia, com o Elias Abrão, que é o diretor, com a Margarete Abrão, que é a diretora de criação, é um privilégio, porque todos os dias a gente aprende um pouco, a gente tem uma lição e eles são pessoas generosas. Porque as pessoas de casa, o que acontece? As pessoas de casa conhecem a Sônia Abrão, jornalista, a Sônia Abrão, apresentadora, a Sônia Abrão, que opina, a comunicadora. Nós que estamos ao lado da Sônia todos os dias, a gente tem o privilégio de conhecer a Sônia mãe, a Sônia avó, a Sônia filha, a Sônia irmã. É diferente. Então você consegue encontrar outros atributos na pessoa. Você consegue encontrar generosidade, você consegue encontrar bondade. São pessoas que são muito sensíveis, que têm um olhar pelo colaborador, que entendem as nossas situações. Sempre, lá é uma produtora, né? Sim. Então a gente tem possibilidade de, às vezes, já aconteceu comigo, de eu precisar gravar um piloto e eles estenderem o tapete e me cederem o espaço, a locação, o tempo, profissionais, edição, tudo isso. Tive oportunidades de poder criar lá dentro. E a Sônia é fantástica. O programa a gente começa logo cedo. A gente recebe uma lista com as fofocas do dia. A gente recebe por e-mail essa lista. Quando é por volta de 1 da tarde, eles fazem uma reunião. E nessa reunião eles debatem o que vai entrar, o que não vai entrar e o que pode entrar. Chegou mais fofoca. E aí, terminando, eles repassam pra gente. Falam, ó, Vlad, a sua fofoca do dia foi essa. Porque, por exemplo, eu mando uma fofoca como sugestão. E aí eles aprovam ou não. Isso é normal. E depois, junto a essas fofocas que tem do dia, eles repassam pra gente e falam, olha, vocês têm essas fofocas, as fofocas de vocês são essas, e nós vamos fazer o programa assim. A primeira página, que é onde a Sônia costuma falar sobre determinados assuntos, a discorrer sobre determinados assuntos, a promover o debate, é feito por ela, sem TP, sem nada, sem roteiro, sai tudo da cabeça dela e tudo é feito entre a gente. Então a gente fica sabendo de tudo. A gente tem ali o processo. Às vezes acontece da gente não saber um determinado personagem. Fala assim, hoje nós vamos falar de um apresentador de um podcast que foi pego pulando a cerca. E aí a gente não sabe. Por quê? Que é para justamente eu falar, só pode ser o Márcio Augusto. Não. É o Matias tá É o Matias, né? O Matias. Então, que é isso? A gente tem esse momento onde as pessoas não acreditam, mas a gente prefere não saber para poder brincar com quem está em casa, né? A gente tem coisas que a gente não sabe. Agora, por exemplo, tem segredo. O Lobianco tem uma notícia. E aí envolve saúde. Aí não dá. Aí a gente precisa saber. Sim. Aí passam pra gente até para que a gente não fique falando, é fulano, é ciclano. Não pega bem, né? Mas
tudo a gente sabe antes, o roteiro, é tudo passado desde manhã até a hora do programa, a gente recebe informações. Vladimir, normalmente o pessoal começa pelo rádio, né? Você já começou direto na TV? Comecei direto na TV. Ah, Foi entre o rádio e a TV. ah, Porque na Rede Gospel eu tive também o privilégio de trabalhar na Rádio Gospel. ah. Então eu trabalhei um pouco. Confesso que não é muito minha paixão. Eu prefiro televisão. Televisão. Eu já fui direto, mas fiz durante um bom tempo, fiz produção de televisão, de rádio. Rádio. E nesse período eles criaram uma situação de transmitir o rádio na TV e vice-versa, a TV no rádio. Então o programa passava na TV e passava na rádio simultaneamente. Então me empolgou um pouco mais. Eu acho que é um pouco do que acontece agora com os podcasts, né? Uhum. Que você tem esse conteúdo audiovisual misturado, que pode ser televisão com conteúdo de vídeos, televisão, tudo misturado. Então, eu tive uma passagem breve, mas tive. Que a Sônia começou também no rádio, né? Eu lembro dela na Rádio Capital. No Miami. jornal É. e no rádio. Uhum. Ela fez muito tempo rádio. A Sônia É do seu tempo, Rádio Márcio? Globo, Rádio Globo? Rádio Globo, Rádio Rádio Capital. Rádio Capital. Ela fez muito tempo. A Sônia era antiga no meio da comunicação. Ela participa do Troféu Imprensa todo ano. E Dudu Camargo. Dudu Camargo. O que você acha sobre Dudu Camargo? Polêmica. Dudu Camargo, eu não tenho boas coisas com ele, né? Mas eu e ele, a gente andou meio se estranhando, né? Ah. Não, mas eu não tenho nada contra o Dudu, pelo contrário. Inclusive torcemos por ele lá na Eu também torci. Fazenda. Torci por ele na Fazenda. O Dudu é uma pessoa que gosta de televisão, é uma pessoa que entende de televisão, ele é muito antenado. Muito. Eu acho que até agora na Record ele tá, além dos telejornais, ele tá fazendo o Fala Brasil aos sábados. Então ele tem ganhado espaço. Eu acho que isso tudo é merecimento. E mais do que isso, porque você sabe que muitas coisas acontecem nos bastidores que são coisas inventadas. Sim. Né? Eu, por exemplo, acho que quando as meninas do SBT chamaram o Dudu para o Troféu Imprensa, foi Pedir desculpa. Não digo nem um pedido de desculpa. Mas assim, vamos apagar a borracha? Sim. Vamos esquecer o que aconteceu, ou se não aconteceu. Porque muita coisa eu duvido também. Tem muita gente malvada que gosta de criar factoide para colocar pessoas em situação de risco. E eu acho que o que acontece com o Dudu é muita inveja. Ele é um jovem. Sim. O Dudu conseguiu, em um curto período, Um crescimento muito rápido. O que muitos não conseguiram durante décadas. E isso desperta uma ciumeira. Sim, com certeza. Então eu acho que os ciúmes que atrapalhou o Dudu nessa trajetória. E eu vi com bons olhos as meninas convidando o Dudu para o Troféu Imprensa. Eu achei legal porque o Dudu ele saiu humilhado do SBT, humilhado, e de repente ele deu a volta por cima totalmente. Eu, sinceramente, para você, eu achei que ele não ia arrumar emprego mais em lugar nenhum. Eu falei, agora acabou o Dudu Camargo. Então, e ele conseguiu dar a volta por cima, ganhou a Fazenda, tá lá com a namorada dele, tá fazendo sucesso na Record. Como eu falei, a gente já teve alguns problemas, mas
eu desejo sorte para ele. E eu acho que o Dudu foi muito injustiçado. Sim, muito. E agora eu acho que ele tem esta oportunidade a qual ele não pode desperdiçar e tampouco deixar que algo manche novamente a reputação dele. Sim, Porque aí não vai ter volta. sim, com certeza. Caso aconteça algo do tipo do que ventilaram por aí, do que contaram ou deixaram de contar, aí eu acho que a carreira dele encerra. Com certeza. Ele tem que se manter na linha, se manter no foco para justamente continuar trabalhando, continuar fazendo o que ele gosta, porque ele faz bem, ele trabalha bem. Sim, ele Né? é excelente, porque com a questão profissional, questão de amante de televisão, Dudu Camargo não tem pra ninguém. Não. Isso aí eu não tiro dele, não. A gente teve uns problemas, sim, mas até aí não vem ao caso também. Mas, tipo, mas agora, na televisão, quem você sentaria e quem você não sentaria pra bater um papo? Quem eu sentaria, quem eu não. Zeca Pagodinho. Não sentaria. Não sentaria, porque ele é um grosso, mal educado. Você pede para tirar foto, ele faz cara feia ou não tira. E eu fiquei sabendo uma do seu Jorge também, que o seu Jorge, uma apresentadora aí de TV também, foi pedir para tirar uma foto com ele. Ele virou para ela e falou: se eu fosse um favelado, você não queria tirar foto comigo. Uma apresentadora famosa, de uma emissora famosa. Essa eu não sei quem é. Mas o Zeca Pagodinho eu não faço questão. Aí eu dou valor, mas eu não vou falar quem é. Teve problema com o seu Jorge, né? Teve problema com o seu Jorge. Eu acho que eu lembro dessa história. Mas Eu acho que eu lembro. Agora, com quem eu sentaria, com quem eu não sentaria? Olha, eu sentaria com privilégio com Dona Laura Cardoso, que é uma excelente atriz. Você sabe que, às vezes, a televisão, a mídia em geral, nos coloca num lugar que a gente nem imagina. E aí a gente fica pensando, gente, Dona Laura Cardoso, uma senhora atriz que eu acompanho aqui do outro lado da televisão, ela me assiste. eu lembro que ela te assistiu, ela falou. É surreal. Eu fui na feijoada do Seba, ela tava me procurando para tirar foto. Caramba! Eu falei, eu não acredito num negócio desse. A filha dela falou, não é minha mãe quer que você tire uma foto com ela. Puxa, que E legal. eu tive o privilégio de tirar a foto com a Dona Laura Cardoso. Ela é uma pessoa que eu sentaria. Agora, não sentaria com Fred Bruno. Fred Bruno. Não sou fã. Não sou fã do Fred Bruno. Acho que, aliás, nem sei por que ele está apresentando aquele Globo Esporte. Não sei. Não gosto. Eu acho que eu peguei ranço desde o tempo do Big Brother e o ranço está acumulado. Agora, o Belo, o que você tá achando do Belo na novela? Olha, eu achava que a gente teria mais. Com a chegada da Viviane Araújo. Sim. Eu tô achando tudo muito mediano. Tanto ele quanto a Viviane não é o melhor papel da vida do Belo. Sim. E também não é o melhor papel da vida da Viviane Araújo. Eu acho que os dois estão mornos. Acho que, sabe assim, quando... Essa é a primeira novela deles agora, na Globo, não? A novela é a primeira. Novela, sim, ele já fez filme. Filmes, ele fez filmes. E muito bem. Agora, não creio que seja a melhor produção deles, não. E tem um detalhe, eu estudei a quinta e a sexta série com o Belo. Ele sou muito belo ali na saúde. Ali na saúde. Estudei a quinta e a sexta Belo, série com ele. Dinei. Dinei.
Então você acompanhou o começo L. Roche. do Grupo Soweto, né? Sim, o começo do Soweto eu vi. L. Roche também, da Também, da saúde. saúde. Eu conheci esse pessoal todo ali. Léo Lobo. Legal? Marquinhos Moura. Marcos Lobo. Léo Lobo estudou na mesma escola que eu, lá no Princesa Isabel, no Conde. Ah, Então tem uma galerinha lá na saúde. Caio Castro também. é? Caio Castro também é da saúde também. Eu conheci ele Esse desde eu não pequeno. sabia. Eu lembro do Belo, do Dinei. É, Isso era Ursal. 90. É. 90. Acho que era 1990. Gerson Brenner também. É. Gerson Brenner também era de lá. O Gerson Brenner eu conheci muito. O Gerson era meu vizinho. Sério? O Gerson, conheci Dona Alice, que era a mãe dele, seu Arnaldo, a irmã dele. Ele foi vítima de um acidente, foi, Márcio? Tomou um tiro na cabeça, Um né? tiro, né? Recentemente ele faleceu. Infelizmente. É. Hoje tanta luta, né? Depois de tanta luta, você vê como que são as coisas, né? Quando é a hora, é a hora. Ele tomou um tiro na cabeça, viveu todos esses anos para morrer com 66 anos. É. Tem coisa que não dá pra entender, né? Igual aquele rapaz lá que tava no voo da Chapecoense, que era narrador de futebol. Sim. Ele escapou de um acidente aéreo e depois morreu de um infarto. É. É. Então eu falo, quando é a hora, Não é tem a hora. jeito. Quando a morte vem buscar. Com certeza. Então, Vlad, obrigado. Vamos falar, você é escritor agora, né? Pois Você é. escritor. Fala um pouquinho aí. Fala do seu livro. Eu lancei esse livro, que é Salmos Certo. para ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Porque hoje em dia, o que a gente mais tem visto... Antigamente as pessoas falavam assim, eu não tenho depressão, não. Eu não vou em médico, eu não sou louco. Sim. A gente ouvia muito isso. Falava em psiquiatra, psicóloga. Psicólogo, É psiquiatra, louco. não vou, imagina. E muitas pessoas sofrem de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, ou se não é a própria pessoa, ou conhece alguém, ou ajuda alguém. E nesse livro eu decidi contar experiências próprias, de que todos esses males têm cura. Todos esses males têm como você melhorar. Mas você fala, como que eu posso melhorar? Você não vai trocar uma consulta médica por um livro. Você não vai trocar um tratamento medicamentoso por um livro. Esse livro, eu costumo dizer que são gotas diárias que ajudam as pessoas a enfrentar cada mal. Tem gota para ansiedade, tem gota para depressão, tem gota para síndrome do pânico. Então eu conto aqui relatos do que eu passei, relatos do que eu enfrentei durante esse período e como foi que eu consegui me libertar. Como foi que eu consegui ter uma cura plena? Foi justamente através dos Salmos. Legal. Os Salmos vieram e aí eu sempre anotava, e estão todos aqui, né, os que eu anotei, eles estão aqui. Por exemplo, o Salmo 4 é muito bom para quem está com insônia. Então, ele está aqui. Certo. Se procurar, está aqui. Aí você fala assim, você pode usar esse livro como um guia, você pode ler do começo ao fim, ou se você preferir, você pode achar uma palavra que te acalenta. Como, por exemplo, tem aqui, ó, a palavra que cura por dentro. E aí fala qual é essa palavra, como você criar momentos com os salmos, tipo assim, ó, escolher um horário calmo, silenciar o ambiente, orar antes de ler devagar, porque você está numa crise de pânico, você está angustiado. Anotar o que você sentiu
e agradecer. Então, dentro desse livro existem momentos que você pode ler de uma vez, ou você pode ler, estou com ansiedade. Aí você vai lá no índice de ansiedade. Interessante. E eu... Deixa eu mostrar para a câmera aqui. Tem o prefácio da Sônia Abrão. Salmos. E onde que encontra esse livro? Quem quiser adquirir, é fácil. É só acessar boatardegrupo.com.br boatardegrupo.com.br. Legal. E tem o prefácio da Sônia, a quem eu mais uma vez agradeço pela gentileza, por ter dedicado esse tempo para escrever, porque a Sônia também enfrenta esses problemas de saúde mental. E também ela conta aqui no prefácio, conta só um trechinho, que através de Maria ela teve as curas que ela precisava. Certo. E que também, através dos salmos, ela também encontrou através do meu livro. Poxa, que legal. Então, tá aí um presente para quem quiser presentear alguém, para a própria pessoa. Um livro de cabeceira, um guia de bolso, você pode colocar na bolsa, ler, e está sempre à disposição, está sempre à mão. Isso aí. Obrigado. Vamos um bate-bola final? Vamos? Família. Família é tudo. Deus. O Deus do impossível. É isso aí. Obrigado, Vladimir. Eu que agradeço. Obrigado, Matias. Obrigado, Matias. Obrigado você que acompanhou até agora. Obrigadão. Esse é o seu podcast Conversa em Dose Dupla, que recebeu Vladimir Alves, meu amigo. E até o próximo podcast, né? Até o próximo. Tchau. Tchau. Beleza.